Olá, galera, tudo bem com vocês? Tânia Bettini aqui novamente. Nós vamos continuar hoje a nossa aula de panificação. No final da série de panificação e da parte dos doces de padaria, nós vamos estar montando uma mini padaria. Olha que gracinha o que nós já temos pronto aqui para nossa mini padaria. Vocês vão perder? Aguardo vocês. Nossa aula de hoje, panificação. Até já! Olá, pessoal! Estamos aqui novamente para continuar nossa aula de panificação e eu tô aqui misturando a minha massa marfim com a minha massa amarelinha para ela dar a corzinha da massa que eu preciso, né? Então, ó, ela tá bem maleável. Então, hoje eu vou estar ensinando para vocês como montar o bolo estrela, né? Que é aquele bolo, eu conheço como bolo estrela, né? Mas tem outros nomes também, né? Nós vamos estar montando o roll de canela e um pão integral, tá? Então, ó, a minha massa já tá na cor que eu queria. Então, para eu fazer, eu vou começar, pessoal, com o recheio do roll, que será também a nossa massa do pão integral. Então, o que que eu faço, ó? Eu vou vir com a minha massinha. Isso aqui, ó, é serragem. Serragem de madeira, tá? Que eu dei uma catada, serragem dos meus cedros, ó, tá? Lá da marcenaria. Então, aqui eu venho, ó, eu vou fazendo isso aqui, com a serragem, tá? Eu vou agregar a serragem à massa, certo? Ó. Dá certo? Dá certo, sim, tá? E aí, assim, a quantidade de serragem que vocês vão utilizar é de acordo com o gosto de cada uma de vocês, porque ó, eu quero uma textura um pouquinho maior, ó, ela já tá dando uma texturazinha de pão integral, que é o que eu tô buscando aqui. E o roll de canela, isso aqui também vai servir para o meu recheio. Então, eu só tiro. Eu não gosto muito de deixar a serragem muito fininha, então eu não peneiro ela na peneira muito fina não, tá? Então, ó, aí eu venho e misturo. Vocês viram que eu no fim coloquei serragem 2 vezes, né, ó? E agreguei ela todinha, mesmo o pozinho, a massa. Então, eu vou ter isso aqui, pessoal, ó, uma massa de pão integral, tá? Agora, a gente vai brincar de modelar os pãezinhos integrais. Aí, aqui, nós temos os pãezinhos como se fossem pães franceses mesmo, né? Então, o que eu vou fazer, ó, eu vou abrir, eu venho aqui, ó, rolo um pouquinho, aí eu tenho o pão, certo? Aí eu vou vir aqui, vou vir com o meu papel alumínio amassadinho, vou dar uma textura nele, certo? Aí eu venho com a lâmina de estilete, faço esse movimento aqui, ó. Eu vou abrir para um lado e abrir para o outro, tá? Aí eu tenho isso aqui. Aí a gente vem com a ponteira e faz aquele processo que eu já ensinei para vocês, para simular o miolo, certo? Ó, eu vou com ele todo aqui, ó, tá? Então, eu tenho o meu pãozinho integral. Então, aqui, para vocês montarem um cesto, como eu falo, sempre façam de 10 a 12 unidades de cada um, tá bom? Com exceção dos maiores, né? Mas vocês façam isso daí. Agora, para eu montar os meus rolls de canela, o que que eu vou usar?
eu vou usar a massa, né, que eu tingi aqui com vocês agora há pouco. Então, eu vou abrir a minha massa, certo? Ó. Abro a massa. Eu vou cortar as extremidades aqui, que eu não vou precisar de um tamanho muito grande para ela. Normalmente com uns 3,5 centímetros, 4 centímetros, tá? Então, ó, aí eu deixo ela reta, vou fazer um retângulo com ela, certo? Aí eu vou vir novamente com o meu papelzinho e dar textura. Eu quero deixar ela um pouquinho texturizada, então a gente faz isso. Aí eu venho, levanto, deixo ela aqui um pouquinho. Eu vou fazer a mesma coisa abrindo aquela minha massinha texturizada pro pão integral, tá? Aí a gente vai vir aqui, abrir, certo? Aí eu venho no tamanho da massinha que eu cortei. E aí a gente vai retirar o excesso. Certo? Olha. Tá? Feito isso, pessoal, o que que nós... Ó como ela vai ficar. Eu tenho a massa e o recheio, tá? Seria, não recheio, né? Mas eu quero deixar ele como se ele tivesse recheadinho. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou laminar com, no máximo, 3 milímetros de espessura, ó. Certo? Aí, a gente vem aqui e faz isso, ó. Eu só vou rolar. Ó, depois é só fazer a pintura e o acabamento. Feito isso aqui, a gente pode vir com... Cadê você? Aqui, ó. Com a nossa escovinha. E a gente vai dando uma textura aqui, ó. Na lateralzinha. Certo? Ó, o nosso roll. Depois é fazer o acabamento com o pastel, como a gente já viu. Esse daqui... Eu fiz os rolls com creme de ovos, creme com gemas, né? Olha lá. Tá? É o mesmo processo, pessoal, só que eu misturei, eu vou mostrar pra vocês o quê? Que é massinha de biscuit, que eu misturo o amarelo, o vermelho, laranja, e depois eu vou, como é que se diz? Ó, certo? Aí a gente vem. Opa. Dá uma textura na massinha. E a gente deixa ele ali. Bom, eu acho que vocês entenderam o processo, né? Então, nós vamos laminar com 3 milímetros e enrolar, tá? Esse é o processo para o nosso roll. Esse daqui, pessoal, o que que eu fiz? Para fazer o recheio, eu peguei um pouquinho da massa, da minha massa mesmo, né? Aí, eu peguei um pouco do amarelo, tá? Ó. Eu quero deixar ele um pouquinho mais amarelinho, né? Então, mas não na cor que vem do amarelo. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou mexer, misturar as duas cores, para deixar ele um pouco mais amarelo. E aí, o que eu faço, pessoal? Eu ralo biscuit. Então, eu tenho assim, uma sobra de biscuit, por exemplo, né? Essa daqui, ó,
é laranja e vermelho e um pouco de amarelo, tá? Aí a gente vem aqui no ralador, ó, e rala. Deixou secar, rala. Rala bastante. Aí nós vamos ter, eu vou fazer a mistura aqui em cima. Isso daqui, ó, ele ralado. Aí eu vou abrir a minha massinha, fazer a mesma coisa, ó. Ele tá raladinho. Aí eu venho aqui, misturo. Venho aqui novamente, misturo. E aí eu vou dando, tipo assim, recheio, né, pra minha massinha. Ó, ok. E agora a gente termina. Então, o processo do roll é a mesma coisa. Nós vamos abrir essa massinha, cortar ela com um retângulo, né, de uns 3 centímetros, 3,5 centímetros, colocar, sobrepor sobre a massinha mesmo, né, que seria a massa do nosso pão, e depois cortar as tirinhas de 3 milímetros, e em seguida nós vamos enrolar para que a gente tenha os nossos rolls. Deixa eu já cortar aqui. Ó, aqui em cima, certo? Corta o excesso, como eu falei com vocês da outra vez. Aqui, ó. Aqui. E agora nós vamos cortar, como eu disse, ó, uns 2, 3 milímetros pra gente poder fazer o enrolado. Então, ó, eu venho e faço isso aqui, ó. Enrolo. E aí eu tenho o meu rosinho, certo? Depois aqui, como eu falei, é a gente fazer textura. Criar textura para ele. Então, é brincar. E aqui, a gente vem com a escova e dá uma textura também, tá? E aí, a gente tem o nosso roll feito, como esses aqui que eu já tinha feito, ó, tá? Ele já tá mais sequinho, tá bom? Então, é o mesmo processo, pessoal. É ir trabalhando com ele para que ele tenha esse feitio, vamos dizer assim. Então, aqui nós já aprendemos o roll e nós já aprendemos o pão integral, ok? Vou dar uma ajeitada aqui na bagunça. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o que eu falo para vocês, que é o bolo estrela, né? Que é esse bolo que ele é todo recheadinho, né? Normalmente vai um creme de coco dentro, né? E depois a gente polvilha o coco com açúcar por cima, tá bom? Esse daqui, ó, eu já fiz os rollzinhos, só que mais altos, né? E já fiz a pintura. Ele tá com a textura e a pintura. Aqui em cima falta depois a calda e o coco, ok? Então, o que que nós vamos precisar? Da cor da massa e um amarelinho que a gente pode ralar a massa branca, como eu ensinei anteriormente, jogar aqui como se fosse coco ralado, tá? Ou a gente pode fazer isso aqui, ó. Isso aqui é areia de passarinho, tá? Então, nós vamos pegar a areia de passarinho, colocar ela aqui e vir amassando, tá bom? No recheio isso, tá, pessoal? Ó. Mais um pouquinho. Então, ó. Ela demora um pouquinho pra
ficar uniforme na massa, tá? Ela esparrama um pouco. Então, eu sempre vou pondo de pouquinho, tá? Ó. Então, ela vai ficar, ó, com como se fosse um granulado dentro da massinha, né? Ela tem os grânulos, mas ele não tem uma cor muito forte. Então, assim, você vai ter, sim, a visão que tem coisas dentro da massa, do recheio, mas não uma coisa tão aparente quanto as outras que a gente usou anteriormente, tá bom? Então, feito isso aqui, eu vou abrir a massa. É o mesmo processo do roll, tá? Só que com um outro tipo de recheio. Então, ó, nós vamos abrir a massa e vocês vão ver que ele vai aparecer, ó, os grânulos da areia de passarinho, tá bom? Então, eu vou abrir a massinha, ó. E a minha massa, a mesma coisa, tá? Então, ó, vamos abrir a massa, certo? Aqui. Aí eu vou vir com essa sobrepondo, eu vou abrir um pouquinho mais, que aqui ficou mais grossinha. E eu vou sobrepor, certo? Então, para a gente fazer o roll, a gente vai precisar de uma altura de mais ou menos 7 milímetros, certo? Então, eu nem vou eu vou cortar as laterais, eu vou vir aqui, ó. Eu corto, tá? Aí a gente vem aqui e corta só o excesso da massinha que ficou, para ficar mais retinho. Aqui eu venho cortando no meio. Eu devo ter em comprimento aqui uns 8, 9 centímetros no máximo, tá bem? Aí eu venho por fora, onde tava a massinha, ó, eu vou texturizar, certo? Então, eu venho aqui e texturizo, ó. E aí, agora aqui eu vou vir e fazer o roll, ó. Certo? Olha aqui o roll. Então, por fora ele já tá praticamente texturizado, mas aí a gente ainda vem e faz um acabamento nele, tá? Nós vamos precisar de 5 a 6 rolinhos desses pra gente fazer um bolinho. A mesma coisa aqui, ó. Ó lá. E a gente faz o mesmo acabamento externo. Aqui nós temos duas opções de montagem, pessoal. Ou a gente já vai colando agora os nossos rocambolezinhos, né? Ou a gente pinta, deixa secar todos, pinta todos individualmente e depois cola todos depois de pintado, tá bom? Esse daqui eu já vou deixar ele coladinho. Deixa eu tirar um pouco o excesso do branco da massinha aqui. Pronto. E aqui a gente faz aquilo, corta no meio. Então, ó, tá vendo? Aqui eu já consegui fazer um bolinho. Aí eu venho aqui por trás, texturizo. Ó lá. Opa. Certo? E agora vamos fazer os rolls. E agora a gente faz o acabamento com a escovinha. Mesma coisa.
Esse daqui eu vou precisar de 5. Tá. Então, com 5, eu já consigo, olha aqui, ó, um bolinho, tá? Então, o que que eu fiz, pessoal? Eu sempre faço isso, ó. Eu amassei os dois, né, como vocês viram. Aí, eu venho aqui, eu fiz a texturização com o papel alumínio, né? Vou vir aqui fazer a texturização. Depois da texturização, a gente só vai fazer o processo de rolar, ó. Tá? Rolou? De preferência, vocês procurem enviesar um pouquinho para ele ficar meio gordinho assim, ó, tá? E aí, ó, é só a gente dando o acabamento final aqui para não ficar a quina. Ó. Certo? Aí é a gente juntar 5 ou 6, tá vendo? Como eu fiz aqui. Vocês podem colar com um pinguinho de cola branca mesmo e depois aguardar para fazer a pintura. Então, eu vou ajeitar aqui pra gente começar a fazer a pintura dos nossos pães. Eu só quero mostrar pra vocês, olha que bonito que tá o pão integral. Sem pintura, tá? Olha que bonito que ele tá. E olha que fofinho que eu fiz. Eu fiz um bolo integral de banana. Ó, tem até açúcar e canela em cima. Tá? Esse aqui é um bolinho integral de banana. E aqui é uma tortinha, uma tortelete de banana integral também, tá? E como eu disse para vocês, a gente vai continuando pra gente ter elementos para montar nossa padaria, tá? Como eu vou dar uma ajeitada aqui e eu volto com vocês já já. Bom, pessoal, agora a gente tá voltando com o processo de pintura e finalização, né? Então, vamos lá. Eu vou vir com o meu pincelzinho, como eu falei, umedecer, tá? Aí, eu venho aqui na minha misturinha. Eu vou com um pouquinho de marrom e um pouco de ocre. E vou fazer a mistura aqui, ó, tá? Porque eu vou fazer primeiro os meus pães integrais, certo? Então, a gente vem aqui, dá batidinhas nele. Ó. Tá? Aí, eu já vou ter o meu pãozinho integral assadinho. Aqui, ó. Certo? A mesma coisa nós vamos fazer nos rolls, certo? Ó, eu tô com o meu roll aqui, aí eu já passei um pouquinho do ocre, agora eu vou vir com essa misturinha do marrom com o ocre e vou dar uma assada no meu rollzinho, certo? Ó. Agora ele já tá pronto para finalização também. E eu vou deixando tudo aqui. E o próximo é o nosso bolo estrela. Vocês lembram dele? Ó aqui, ó, como que ele tá. Certo? Nesse caso, como eu falei para vocês, eu não colei nenhum dos meus mini rocamboles, né? Então, eu vou começar com o ocre. Eu venho aqui, ó, fazendo a minha massinha. Certo? Tá? E agora eu venho com um pouquinho do marrom e eu vou na misturinha do ocre que eu tinha feito. E eu vou dando as nuances de assado, né? Vamos dizer assim, ó. Aonde o forno vai pegar mais, ele vai assar mais. Então, eu vou escurecendo.
certo? Ó, tá? Então, nós vamos repetir esse processo em todos eles para depois a gente colar. Vamos lá, primeiro o ocre e depois o ocre com o marrom. E assim a gente vai fazendo eles ficando, a massinha ficar assada. Pronto, agora a gente vem aqui com o marronzinho. E a gente vai dando uma escurecida. Tá? Eu vou repetir isso em todos eles, tá bem? Eu já volto aqui com vocês. Aí já é realmente pra gente decorar, né? Fazer a terminação de cada um deles. Bom, pessoal, com a pintura, o nosso pão integral tá pronto, certo? Eu já terminei toda a quantidade que eu preciso para nossa padaria. Agora, nós vamos passar para os rolls e para rosca doce, né? Então, o que eu fiz, pessoal? Eu apliquei um pouco do verniz vitral amarelo. Agora, eu vou vir com a massa de biscuit ralada, tá? Eu vou jogar aqui em cima, assim, ó. É massa de biscuit sequinha, raladinha, tá? Então, algumas elas ficam um pouquinho maiores. Então, agora é brincar, ó. Tá? Então, a gente vai ter a nossa rosquinha de coco aqui, ó. Uma já tá praticamente pronta. Eu vou passar o vitral para vocês verem. E aí, depois, se eu acho que tá com excesso, eu tiro. Opa, certo? Aqui, ó, como se fosse coco ralado. Então, eu vou passar aqui para vocês verem, como eu falei. A gente vem com o verniz vitral e aí eu vou depositando, ó. Porque essa rosca, o doce de coco, ele forma uma calda mesmo. E ela praticamente escorre aqui por fora, tá? E por dentro também. Então, eu faço esse movimento, ó, para dar a sensação da caldinha que tá umedecendo o pão. Ó. O verniz vitral, ele leva um tempinho um pouquinho maior para secar, né? Ó, eu deixo aqui. E o miolinho. Certo? Esse aqui eu vou mostrar uma outra opção. Eu tenho essa opção do coco ralado, tá? Pra ficar com aquele aspecto. Ou eu tenho a opção do açúcar, que é a areia de passarinho, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Ok? Pra quem não tem a opção da areia, eu dei a massinha de biscuit. E essa daqui é a opção da areia de passarinho. Certo? Agora, a gente vai passar pro roll de canela, tá? Eu vou deixar essa minha baguncinha aqui, por enquanto. E a gente vai pro roll. O roll,
Vocês podem estar trabalhando também com... Eu vou fazer um com o verniz, tá? E o outro com o esmalte. Então, vocês podem estar trabalhando com o verniz, ó, aqui por cima. E o que vocês vão jogar? Isso aqui, pessoal. Isso aqui é areia. É uma areia que eu peneirei. Ela tá bem fininha, mas bem mais fina que a areia de passarinho, tá? Isso aqui é areia de praia. Ó, aí eu jogo aqui como se fosse minha canela. Tiro o excesso. Aí eu tenho o roll de canela. Certo? Vou fazer mais um agora com... O efeito não muda muito, tá? Com relação a base e o verniz vitral. Ó, eu vou passar aqui. Certo? Aí a gente vai vir, eu não gosto de jogar direto, porque fica excesso. Aí a gente vem aqui, ó, e joga, ó. Eu tô polvilhando, ó, a minha areia fininha. Aí eu tenho a sensação de canela com açúcar, tá? Então, como eu falei pra vocês, vocês vão fazer um bolo estrela, né? Suficiente pra gente colocar numa padaria, assim, na padaria ou mais, né? Depende do tamanho que vocês forem trabalhando. Uma padaria num quadro nesse tamanho aqui. Um deles para ficar no balcão é suficiente. Uma bandeja de roll também. Aí nós vamos ter os pães integrais, o pão de azeitona, o pão de torresmo, os croissants. Vocês podem estar fazendo pão francês, que é o mesmo esquema do pão integral, só que com a massinha sem nada dentro, né? Com a massinha no tingimento branco e um pinguinho de amarelo, e depois com a pintura. Eu vou estar ensinando pão italiano, a rosca, a trança doce e uma baguete para vocês daqui a pouco, tá bom? Eu vou dar uma ajeitada aqui na minha mesa. Até já, pessoal. Voltando, pessoal, agora nós vamos fazer o nosso pão francês, né? Então, cada bolinha dessa aqui, ela tem em média 1 centímetro, 1,1, 1,2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir a bolinha, eu prefiro, como eu disse pra vocês, parte sempre da bolinha, porque aí eu vou ter a noção de que eu vou estar fazendo os pães praticamente na mesma proporção, certo? Então, ó, aí eu venho aqui, tá? Aí eu vou vir com o meu papel alumínio, fazer textura, certo? Ó, tá? Eu criei uma textura. Aí eu venho com a minha lâmina, ó. Tá? Eu dei uma abertura nela. Venho com a ponteira ou um palito de dente e vou fazendo o meu miolo. E eu posso vir também com o alfinete ou uma agulha, tá? E ir fazendo, dando mais textura ainda pro meu miolo. Tá bom? E aí a gente vai fazendo os nossos pãezinhos francês para depois serem pintados. O processo de pintura é como eu já mostrei. Nós vamos passar do ocre para um tom de caramelo e depois para um tom mais escuro de marrom, para que a gente possa ter a nossa massinha, vamos dizer assim, assada, né? Então, ó, eu primeiro faço a textura com o papel, venho com a lâmina, coloco aqui no meio e faço esse movimento, ó, para lá e para cá, tá? Aí eu venho com a ponteira e começo a trabalhar o miolo. Pronto. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Ó. Tá? E
a gente pode vir com esse, ou, como eu disse pra vocês, a gente vem com a nossa escova e começa a dar textura nele. Certo? Então, assim a gente vai fazer os pães francês. Agora eu vou passar pro pão italiano, né? Pro bola italiano, que é aquele legal pra gente montar uma sopa dentro, né? Eu vou passar para aquele pão italiano e depois para rosca. Aí o restante, pessoal, como eu disse, é brincar com a imaginação, né? Uma coisa que é bem legal, vocês pegarem a foto do pão que vocês querem e tentar desenvolver ele em miniatura, tá bom? Sempre lembrando que a escala, eu trabalho na 1/12, mas para facilitar, vamos supor, se o pão tem 10 centímetros, você vai dividir por 12. Se o pão tem na escala 1/10, que se aproxima da 1/12, para ficar mais fácil, para não ser uma escala quebradinha, ainda mais que a gente tá trabalhando com biscuit, vocês trabalham assim, se o pão tem 10 centímetros, ele vai ter 1 centímetro na escala, tá? E assim por diante. Bom, vamos lá. O pão francês já tá aqui, a gente vai deixar ele ali secando. Deixa eu só fazer mais uma texturinha neste aqui. Opa, pronto. O pão vai ficar ali secando. Nós vamos passar pro pão italiano. Eu vou fazer um italiano, para vocês terem ideia. Uma baguete, tá? Então, vamos lá. O italiano, certo? Eu vou vir com ele aqui. Então, eu vou precisar do meu papel alumínio, né? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou rolar a minha massa aqui nele, tá? Rolei, aí eu vou amassar, dei uma amassadinha, aí eu vou vir com a espátula, desculpa, com a lâmina. Eu prefiro a lâmina do que a espátula, tá? Então, ó, eu vou abrir aqui, eu venho aqui, ó, e eu vou abrir em cruz, tá? Ó, abrir em cruz. Aí, aqui, eu vou trabalhar daquela maneira. Eu vou fazer com a agulha, com palito de dente ou com a própria ponteira, tá? Eu vou vir e vou trabalhando aqui para fazer o miolinho. Certo? Ó. Tá? Se vocês veem que a textura saiu de fazer o manuseio, vocês vêm aqui novamente e aplicam textura. Então, aqui tá o pão italiano bola. Agora eu vou fazer a baguete para vocês, certo? Então, vamos lá. Para baguete, normalmente eu utilizo uma bola assim de uns 2 centímetros, tá? Então, o que eu faço? A bolinha, aí eu vou vir aqui e vou abrir. Vou rolar ela até ela ficar do tamanho que eu quero, tá? Ficou grande, eu vou diminuir, ó. Então, eu já tirei um pouco. Ó. Ela tem que ter pelo menos uns 4 centímetros, tá bom? Então, como eu disse, ela não pode ter muita espessura. Então, a espessura dela é uma média de uns 0,6 centímetros, tá? Feito isso aqui, nós vamos vir novamente no papel alumínio. Certo? Texturizei, venho pra cá. Eu vou abrir agora na diagonal, tá? Ó, na diagonal. Certo? Eu quero fazer a minha baguete com
vamos supor, parmesão ralado, eu vou ralar a massa amarelinha, né, na cor do queijo, e depois que eu fizer a pintura e tudo mais, eu vou jogar aqui por cima, com um pinguinho de cola, tá? Aqui eu vou estar fazendo a baguete tradicional. Certo? E aqui eu venho novamente com o meu papel e faço um pouquinho mais de pressão para dar um pouco mais de textura nela. Ok? Então, aqui é aguardar secar para a gente fazer a pintura. E agora a gente vai para a trança. Bom, para a trança, eu vou partir também de 3 bolinhas, tá? Eu quero 3 bolas de mais ou menos 1 centímetro também. Certo? Então, deixa ela ali. Aí, o que que nós vamos fazer com a trança? Eu vou abrir. Tá? Procurem abrir praticamente elas no mesmo comprimento, tá? Ali deve estar com uns 5,5 centímetros, mais ou menos. Tá? Porque depois ela encolhe, porque a gente vai trançar, né? Então, ó. Certo? Então, eu vou vir aqui, eu vou pressionar as 3 pontas, ok? Aí, eu vou fazer uma trança, tá? Ó. Eu vou simplesmente trançá-la, certo? Aqui, ó. Não apertem muito para ela não ficar murcha, vamos dizer assim, né? Ficar sem ficar gordinha, né? Então, ó, eu tirei o excesso de massa aqui da ponta. E aqui na ponta eu também vou dar um beliscãozinho, ó, tá vendo? Ó, aí eu tenho a minha trança pronta. Feito isso aqui, pessoal, a gente vai fazer a textura dela. Eu posso usar a minha escovinha, ó, pra fazer a textura, tá? Não amassem muito, certo? Deixem ela gordinha mesmo. Então, a textura, como a massa tá molinha, ela é bem fácil de fazer. Certo? Aqui, ó. A textura dela. Tá? Na parte de trás a gente faz um pouquinho também. E aí, é aguardar secar. Pra gente poder brincar, tá? Ó lá. E a nossa trança tá ali pronta. Então, agora, eu vou aguardar a secagem pra gente poder dar continuidade no processo de pintura delas, tá? Praticamente é a mesma coisa do que foi as anteriores, né? A gente vai passar, como eu expliquei, do ocre, do mais claro, pro caramelo e depois pro tom mais escuro, que é um marrom meio avermelhado, pra gente dar a sensação de pão assado, ok? Então, já já eu retorno com vocês. De trança, baguete, normalmente para uma cestinha, desculpa, eu esqueci de falar. Nós vamos usar uma média de umas 6, 7 baguetes para uma cesta, tá?
Do pão italiano para uma caixinha, um 6. E da trança, também um 6. Agora, o pão francês a gente utiliza mais. Então, eu sempre acho que umas 12 unidades, como ele é menorzinho, né? Umas 12 unidades é legal pra gente tá trabalhando, tá bom? Então, eu vou fazer mais alguns pãezinhos aqui e eu já retorno pra gente começar a pintura. Bom, pessoal, agora eu vou fazer a terminação desses aqui, pra gente ver como que eles vão ficar prontos, certo? Então, ó, eu tô ralando os meus pastéis. Então, eu tenho o ocre, o caramelo e o marrom, tá? Nesse caso aqui, dos pãezinhos franceses, ó, eu já passei o ocre e um pouquinho do marrom, para dar a sensação dele tá mais torradinho e outros estarem mais clarinhos, ok? Então, no caso do pão francês, ele já tá pronto, tá? A baguete, ó, a mesma coisa. Eu passei o ocre e depois eu fui passando um pouquinho do caramelo misturado com o ocre para dar uma sensação um pouquinho maior de torradinho, vamos dizer assim, né? Aí a gente vai, em algumas regiões, você vai passando para ele dar a sensação, como eu disse, de um pouquinho mais torrado, tá? Ó. E aí ela fica com a sensação de mais torrada ou mais branquinha, ok? A nossa baguete tá pronta. O pão italiano é o mesmo processo. Eu já passei uma demão do ocre. Aí, agora eu vou fazer a minha misturinha, né? Eu vou vir aqui com um pouco do ocre e um pouco desse e um pouco do marrom, ó. Então, eu tenho essa cor aqui. Aí, agora, eu vou vir aqui, ó. E vou vir da ponta pra dentro, ó. Tá? Para que eu tenha a sensação de um pão mais tostado, né? Normalmente a parte de cima é aonde ele tosta um pouco mais, né? Então, a gente vem aqui e suja, né? Na realidade, o nosso pãozinho. Então, ó, eu tenho ele finalizado, tá? No caso da minha baguete, tá pronta. O caso dos pães franceses também estão prontos, ok? Eles são do mesmo tamanho do pão integral, tá? E agora, no caso aqui do meu pãozinho italiano, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com um tequinho de cola no dedo. Aí, eu vou vir aqui, ó, vou bater, ó. Tá? E aí, eu vou pegar o meu pastel branco, como vocês já viram anteriormente, e eu vou fazer isso aqui, ó. Raspar aqui em cima, como se fosse farinha, ok? Aí, o meu pão italiano também tá pronto para ir para nossa bandeja. Como eu disse, deixa eu pôr mais um pouquinho nesse lado, vocês vão precisar de uma média de uns 6 pãezinhos italianos, tá? E aí, a gente já tem o nosso pão também prontinho, certo? Agora, aqui com a nossa trança. Como a trança, eu quero simular que ela tem um recheio, né? Ela tá aí na cor da massinha só, né? Mas eu quero simular que ela tem um recheio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com o meu pastel amarelo, ó. Tá? Aí, eu venho com o pincel, como eu disse, úmido. Aí, eu vou vir no amarelo. E eu vou vir aqui, ó, pelo meio. E vou pintar de amarelo.
tá? Ó. O meio todinho de amarelo. Certo? Ó. Tá? E agora, nós vamos vir novamente com a nossa misturinha, né? Eu vou vir com o ocre. Ó. E aí, eu vou pintando. Ó. Eu vou pintando aqui. Só que assim, procurem não pintar a região que vocês passaram amarelo, tá? Porque aqui a gente já tá fazendo a parte da massinha, ó. Como vocês estão vendo, eu já tô escurecendo, né? Ó lá. Ó, pra dar a sensação de uma rosca que foi assada. Ó. Certo? Aqui por trás, nós vamos pintar com o ocre também. Deixar ela bem certinha, né? Certo? E aí, se tem alguns locais que eu quero um pouquinho mais, vamos assim, tostado, eu vou vir com o meu marrom, com um pouco do ocre. Ó. Tá? E aí, aqui, a gente vem assim, ó. A gente vai passando nessa parte mais gordinha dela, ó. Tá? Aqui, ó. Então, essa parte mais altinha é a que vai ter uma carga maior de tinta, certo? Esperando isso aqui secar, pessoal, nós vamos proceder da seguinte maneira. Eu posso decorar ela com açúcar, simulando açúcar, né? Com a areia de passarinho. Aí, nós vamos vir. Eu vou fazer aqui, ela não vai estar seca, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ver como levanta a cor, ó. Eu vou vir com a base, certo? E eu vou passar aqui, ó. Pra ela dar aquela sensação do açúcar derretido, tá? E aí, nós vemos novamente com o nosso açúcar, né? Que é a nossa areia de passarinho. E a gente polvilha aqui por cima. Certo? Ó. Ele fica parecendo um açúcar cristal. E aqui tá a nossa rosca doce pronta. Ok? Eu espero que vocês tenham curtido, pessoal. Já é uma boa ideia da parte de panificação. Como eu disse, vocês têm que partir do processo, olhar o pão, né? E tentar reproduzir ele dentro da escala, como eu expliquei anteriormente, tá? Dá pra brincar, dá pra fazer ciabatta, dá pra fazer brioche, dá pra fazer uma série de coisas. Então, tudo isso aqui é brincar, realmente é tentativa, acerto, eu erro também, tá? Às vezes não dá certo o que eu quero fazer, mas eu acho que a base para vocês fazerem e trabalharem com a massa de biscuit para chegar num resultado final, tanto recheando quanto usando a massa pura, ficou bem legal, tá? Então, bom trabalho para vocês. Espero que vocês tenham curtido a aula. Por favor, quem não é inscrito, se inscreva no canal. Curtam, compartilhem, ativem o sininho para vocês serem notificados das próximas aulas. E, seguindo, eu vou dar continuidade com algumas técnicas depois da parte de confeitaria, não a confeitaria trabalhada com fimo, mas sim a trabalhada com biscuit,
para que vocês tenham ideia do que é possível fazer dentro da confeitaria, trabalhando com o biscuit. E assim vocês têm como montar. Eu tô tentando dar para vocês opções para vocês montarem a padaria, ok? Um quadrinho de padaria como esse daqui. E este quadrinho bonitinho aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Este quadrinho bonitinho aqui vai ser o nosso próximo sorteio, ok? Aguardo vocês, pessoal, num próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus, até mais.